bem-vindos e boa noite. Ficamos agraciados com a presença de todos e o intuito realmente foi esse: rever um pouquinho da história das nossas reuniões, para ver os filmes, para ver os documentários, para ver as fitas, para assistir no palco do Cine Teatro Central muitas e muitas oportunidades que tivemos, porque tivemos verdadeiramente um centro cultural naquele espaço. E se a nossa memória hoje nos remete à comemoração especial do livro que o Pedro Henrique, com todo o seu trabalho, formatou, também vem à tona toda essa lembrança do Panhe João Wasilewski. Então o nosso segundo momento se reveste justamente desta comemoração. Como o próprio Pedro já andou citando, o documentário está intitulado como Cine Teatro Central, 100 anos da história cinematográfica na memória de Irati. Ao longo da nossa conversa aqui, eu vou agradecendo às muitas pessoas, às autoridades aqui, às entidades culturais que se fazem presente. É claro que, após esse primeiro momento de revivido essa atmosfera que tanto conhecemos de um passado não tão distante assim, pelo menos nas nossas saudades, queremos iniciar esse segundo momento, pois esta noite nos reunimos com o intuito de celebrar o trabalho do seu bisneto, Pedro Henrique Wasilewski Almeida, que fez materializando a sua dedicação na forma do livro comemorativo aos 100 anos do Cine Teatro Central e à memória de seu bisavô. Esta noite, então, almejamos ser mais um grande momento cultural para as nossas recordações e para o arquivo cultural da nossa cidade. É uma contribuição literária que certeiramente estará nos nossos anais. Celebramos de um lado o autor, revivemos e celebramos também todo o trabalho do verdadeiro centro cultural que tivemos aqui em Irati até então, e na pessoa do seu João Wasilewski. De alguma forma, como diz o documentário, ou como cada um aqui guarda a sua recordação, todos nós já conhecemos minimamente a história do seu João e do próprio cinema, ponto de encontro de tantas e tantas gerações através desse e de outros depoimentos. Claro que eu não vou ficar aqui recordando tudo, porque nós temos oportunidade de escutar alguns depoimentos. Mas, primeiramente, eu vou convidar o Pedro Henrique para que ele também abra esses trabalhos, abra essas comemorações e fale um pouquinho do seu esforço ao longo do tempo, ao longo de alguns anos, para que todo o trabalho fosse confluído na existência desse livro, Cine Central, Entre Imagens e Amores. O autor, portanto, para contar um pouco do seu trabalho, lembrar que ele é jornalista, é mestre em História, produtor cinematográfico e editor na empresa Cine Central Filmes. Bem-vindo, Pedro, a festa é sua e queremos celebrar esse teu trabalho e a palavra, nesse momento, é toda sua. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande a presença de todos aqui. Eu agradeço de coração todos os amigos iratienses. Estou realmente emocionado com este evento, com a presença de muitas pessoas, E contando um pouco sobre este trabalho, Cine Central, Entre Imagens e Amores, tudo começou com a questão do amor, não é mesmo? O amor do meu pai, Pedro Wasilewski, pelo seu avô, João. Sempre lembrando no nosso cotidiano fatos do seu avô, João Wasilewski. E isso, desde criança, foi incorporando na minha história, onde eu comecei a perguntar quem era João, o que acontecia. As pessoas nos paravam na rua e comentavam sobre o Cine Teatro Central, sobre a saudade e etc. Então, desde criança, eu fui absorvendo tudo isso e lembro-me de uma passagem, quando eu tinha 8 ou 10 anos,
na escola Nossa Senhora das Graças, onde a professora de História deu um trabalho para os alunos para trazer alguns fatos da história, poderia ser da sua família ou da história de Irati também, e eu levei a história do Cine Teatro Central, alguns jornais, algumas fotografias, até a lente do antigo cinematógrafo. Então, desde esse momento, comecei a pesquisar a história do Cine Teatro Central. Quando fui procurar uma instituição para fazer a minha graduação em jornalismo, eu já pensava em fazer um trabalho sobre o Cine Teatro Central. Desse trabalho derivou um documentário chamado A História do Cine Teatro Central de Irati, que tem 12 entrevistados, tem 40 minutos. Após eu fazer esse documentário, fiz a exibição dele no Cineclube Denise Stokos, e nesse Cineclube houve um debate com alguns iratienses, inclusive que estão presentes aqui, sobre o ponto de encontro do Cine Teatro Central. Nesse trabalho jornalístico eu não tive a preocupação de fazer uma análise histórica sobre o tema. E a partir desta exibição, eu pensei que deveria fazer uma análise histórica, pesquisar mais, revisitar entrevistas, revisitar fontes e documentos. Então, busquei um mestrado em História, e desse trabalho nasceu o livro Cine Central entre Imagens e Amores, onde é um trabalho interdisciplinar que debate 3 disciplinas distintas: jornalismo, comunicação, cinema e a história. E aqui está a minha visão, porque o historiador tem que ter uma distância do seu trabalho, do que está pesquisando. Eu tive esta distância, mas também estou inserido, pois é a minha história. Então, esse trabalho é uma fonte histórica para a cidade de Irati, que não debate somente histórias sobre o Cine Teatro Central e sobre o João Vasilevski, mas sim sobre o entorno da rua ali, 15 de novembro, que tinha várias casas, né, que recebiam pessoas, era uma rua de muito movimento. E dou de presente, então, este livro para a cidade de Irati. Agradeço novamente a presença de todos, agradeço a presença da minha família, da minha mãe, Vânia Regina Fidalski Almeida, que juntamente com o meu pai guardou lembranças, fotografias, documentos, organizou. Sem isto não conseguiria fazer esse trabalho. E todas as pessoas que ajudaram até aqui, os entrevistados, família da minha noiva, que ajudou aqui. E tenham todos uma boa noite, espero que tenham gostado do documentário. E conheçam o livro, assistam o documentário que está presente na internet. Obrigado. Para esse clima literário, voltado também às homenagens, eu convido a Braspol, que é a entidade que defende os interesses Brasil-Polônia, no nosso núcleo de Irati, cuja presidente é a senhora Neuci Pabes, a saudar a família Vasilevski e a etnia polonesa. Alguns integrantes do grupo de canto polonês João Paulo II estão presentes aqui e querem expressar essa homenagem na forma de um jogral. A poesia escolhida intitula-se Memória e é de autoria de Carlos Drummond de Andrade e que será recitada de forma bilíngue. Então, boa noite a todos. Como o Herculano falou, nós fazemos parte da Braspol, que é a representação central da comunidade polonesa no Brasil. O objetivo deste grupo é resgatar, preservar e disseminar as tradições polonesas. E hoje nós estamos aqui para prestar uma singela homenagem à família Vasilevski, destacando a figura do seu João e também a figura do Pedro Henrique, que fez este belíssimo trabalho. E nós, como já colocado pelo Herculano, nós vamos fazer a leitura de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos fazer em língua polonesa e depois em português. Então, em polonês, o poema chama-se Pamięć. Nic nie poradzi zapomnienie na bezsensowne błędy dnie. Rzeczy materialne stają się nieczułe na dotyk głowy. Ale rzeczy przeszłe, te najpiękniejsze pozostaną.
E agora vamos ler então em português. O título é Memória. Amável Egito, verde, deixa confundido esse coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E agora também em homenagem à família, aos personagens aqui dessa noite, seu João e o Pedro Henrique, a toda a família, convido a todos para cantarmos o Sol Lá, que quer dizer um parabéns a vocês, os poloneses, traduzindo desejos e votos de 100 anos, então para a família, para o cinema e para todos nós. Sola, sola, niech żyje, żyje nam. Sola, sola, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Sola, sola, niech żyje, żyje nam. Sola, sola, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Bom, então cumprimento a todos os presentes, já foram aqui mencionados, vereador Hélio de Mello, senhor Alfredo Vanderneutri, secretário de Cultura, ao Herculano, presidente da ALACS, Luísa, nossa grande batalhadora pela cultura de Irati. Cumprimento em especial o Pedro Henrique Vasilevski de Almeida, autor do livro Cine Teatro Central, Entre Imagens e Amores, título muito sugestivo, hoje sendo lançado. Cumprimento, Pedro Henrique, também os seus familiares, principalmente os seus pais, Pedro e Vânia, também a Maria Gabriela, sua noiva, que tenho certeza que todos colaboraram para que este livro acontecesse, assim como esse evento. Para nós iratienses, principalmente para a comunidade polonesa, a qual represento neste momento, é um dia muito especial. Ver através dos escritos do Pedro Henrique, imortalizado o Cine Teatro Central de Irati, idealizado e tornado realidade por seu bisavô, senhor João Vasilevski, imigrante polonês que, como a maioria deles, veio ao Brasil em busca de liberdade e melhores condições para a sobrevivência. Nos sentimos agradecidos por termos em nosso meio uma pessoa como o senhor João, personalidade ilustre, pessoa íntegra, batalhadora, dedicada, que com seu trabalho muito contribuiu para o desenvolvimento de Irati em diversos setores, mas com destaque para a área cultural, oferecendo à sociedade iratiense um cinema no ano de 1920. Irati tinha apenas 13 anos após a sua emancipação política. Quando as questões pessoais minhas, particulares, lembro muito bem do senhor João. Como recordação da infância e adolescência, entre os vários quitutes da panificadora Irati, as bolachas de mel em forma de coração, especialmente decoradas para as festas de Natal e Páscoa.
Também me recordo com muito carinho das sessões fílmicas gentilmente cedidas para o Dia da Criança, que inclusive foi projetado aqui no jornal, apareceu um anúncio, aqui, inclusive com o cronograma das escolas, né, o horário que as escolas iam frequentar, iam assistir à sessão. Então, elas eram gentilmente cedidas pelo senhor João para os alunos, no meu caso, do Colégio Nossa Senhora das Graças. Era motivo de muita alegria vir até o cinema neste dia. As sessões do cinema, às 18 horas, as que eu frequentava, aos domingos, para a qual vínhamos a pé e em grupo, as expectativas pelos encontros e, antes ou depois da sessão fílmica, uma parada na sorveteria do senhor Maluf e a inesquecível pipoca do senhor Herculano. Tudo isso era proporcionado graças ao cinema. Como reconhecimento da sua contribuição para a edificação de Irati, eu, fazendo parte de um grupo, nós ainda muito jovens, o elegemos com muito orgulho para ser paraninfo da turma das formandas da Escola Normal do ano de 1970. Então, tive a honra de ele ter sido nosso paraninfo de turma, guardo algumas fotografias ainda e o convite e tal. Lembro muito bem da sessão de transmissão da gravação do cinquentenário de Irati. Eu, muito criança, pela primeira vez me vi numa tela, e é uma imagem que eu tenho até hoje na minha mente. Então, isso fez parte realmente da minha vida. Pedro Henrique, gostaria de dizer que nós iratienses e também a comunidade polonesa sentimos orgulho pelo lançamento do livro. Você nos honra com esta publicação, através da qual conheceremos melhor a história do Cine Teatro Central. Encontrei um poema de Poliana Guimarães que diz o seguinte: a palavra dita encanta, fascina, se desfaz no vento e perde a rima. A palavra escrita se eterniza, resiste no tempo e ganha mais vida. Tenho certeza, Pedro Henrique, com os seus escritos darão mais vida ao cinema de Irati e ao seu fundador. Escrever uma história, do que quer que seja, além de todo o trabalho dispensado ao registro histórico, é uma atitude de amor, de gratidão, de respeito, de reconhecimento que se tem por alguém ou algo. Muito propício o título do livro, Cine Teatro Central, entre imagens e amores. O Cine Teatro Central, como já dito aqui, era o ponto de encontro de amigos, de jovens apaixonados, de expectativas pelo encontro, da degustação da pipoca. O lançamento de um livro é um momento significativo para uma comunidade. O narrado reflete um período da história que se imortaliza. Memória, e em polonês, pamięć, é o título do poema escolhido em homenagem ao seu trabalho e à família. Retrata bem o que representa o tema do livro lançado. Amar o perdido deixa confuso o coração. Nada pode ser perdido. Contra o sentido, o apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se invisíveis à palma da mão. As coisas findas, muito mais que lindas, estas sim ficarão. E o cinema de Irati ficará ainda mais vivo após esta sua obra. Em nome da comunidade polonesa de Irati, através do núcleo da Braspol de Irati, instituição que tem por objetivo
resgatar, preservar e disseminar a cultura polonesa. Parabenizo os organizadores do evento, dentre eles o Herculano, e principalmente o Pedro Henrique pela autoria do livro Razão deste Evento. O núcleo da Braspol de Irati sente-se honrado em participar deste momento, que consideramos ainda que faz parte das comemorações dos 150 anos da presença dos imigrantes poloneses no estado do Paraná. Parabéns ao Pedro Henrique, parabéns à sua família, parabéns à família Vasilevski. Muito obrigada. Esse ano de 2022, também para a LAX, é um ano de muita importância. A academia, que é formada praticamente pela região de abrangência da ANSESPAR, com representantes de várias cidades, esse ano completa 20 anos. Eu queria lembrar que João Vasilevski, ele pertence ao rol dos nossos patronos, ocupando a cadeira número 22, que justamente hoje é ocupada pela nossa grande artista, talvez a nossa maior artista, a Denise Stoklos. A Denise também deixou um pequeno depoimento gravado justamente para esta noite, essa nossa celebração aqui. Nesta data de 22 de abril, será lançado um importante livro sobre o Cine Teatro Central do Sr. João Vasilevski. Este cinema teve uma importância fundamental na cidade, trazendo filmes que nos ensinavam sobre a arte da interpretação, sobre montagem, edição, roteiro. Além do mais, ali era palco para a apresentação dos artistas vindos de fora, de orquestras, danças, concertos, de todas as formas de arte, formando os iratienses em diversas áreas criativas. Não posso esquecer que meu pai, quando jovem, foi projetista de filmes ali e aprendeu muito sobre cinema e seus truques e os passava para nós. É, sem dúvida, um grande momento para a cidade celebrar os eventos que se passavam no Cine Teatro Central e seu fundador, Sr. João Vasilevski, a quem saudamos aqui com imensa alegria. O professor Edson Santos Silva fez o prefácio do livro que hoje estamos acolhendo. O professor Edson Santos Silva também é acadêmico da LAX, professor aqui de letras da nossa Unicentro, pertencente também ao Cine Clube de Irati. Ele está viajando, tem um compromisso inclusive fora do país agora, mas fez questão também de deixar a homenagem dele e do Cine Clube de uma maneira indireta, porque o Dr. Cássio e a Caterina também estão aqui, mas ele fez questão de mandar um recadinho também em homenagem a esse dia, Pedro. Boa noite a todas e todos. É com imensa satisfação que eu gravo este vídeo para falar deste livro, que eu acredito que seja um livro muito importante para a vida cultural de Irati. Livro este publicado pela editora Todas as Musas e intitulado Cine Central entre Imagens e Amores, do Pedro Vasilevski. Eu conheço o Pedro desde 2013, quando, junto com o professor Gilmar e uma equipe de alunos da Unicentro, nós participamos de um projeto de extensão que tinha exatamente como objetivo levar cultura para jovens das periferias de Irati por meio do cinema. E ali eu conheci o Pedro e a sua luta por trazer luz ao seu bisavô. Né? O bisavô do Pedro, como todo mundo sabe, foi pioneiro no cinema no Paraná e no Brasil. O bisavô do Pedro tem esse destaque importantíssimo por manter
durante muitos anos o cinema. Então, realmente, Pedro, você está de parabéns por manter viva a chama histórica desse momento importantíssimo na história de Irati. Agradecer ao Pedro, né, por essa oportunidade de contar uma anedota. Eu acho que o bisavô do Pedro, o senhor João Vasilevski, estará muito feliz onde ele estiver, porque que honra ter um neto resgatando a memória familiar. Isso é muito bom. E a minha alegria também com esse livro do Pedro, gente, eu trabalhei durante um ano com a Cinema na UAT. E foi muito importante quando nós comentamos no cinema do seu João, porque todas as minhas alunas queridas da UAT me confidenciaram que o cinema do seu João, além de tudo, era o point, era o local em que os namoros, os amores se concretizavam, né? Então, naquela ocasião, foi muito divertido, porque todas começaram a contar como se dava o namoro. Então eu fiquei sabendo do início do cinema, do pisão no pé e etc. Então realmente, Pedro, que maravilha. Então vou encerrar com um poema, desejando uma noite agradabilíssima a todos vocês. O poema: para ser grande e ser inteiro, nada teu exagero ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua inteira brilha, porque alta vive. Que todos tenham uma noite agradabilíssima, celebrando este livro importantíssimo para a cultura de Irati e do Brasil, Entre Imagens e Amores, do Pedro Vasilevski, no qual ele faz uma homenagem ao seu bisavô, João Vasilevski. Vida longa, Pedro, a você e muitas edições ao livro. Obrigado, viu? Obrigado. Alguns agradecimentos pessoais aqui, em nome do Pedro, em nome da nossa academia. Eu vejo a pessoa do nosso secretário municipal de Cultura e Turismo, Alfredo Vanderneut. Obrigado, Alfredo, pela presença. Do vereador e presidente da Câmara Municipal, Hélio de Mello. Muito obrigado, Hélio, pela tua presença. Ao Braulio Zerpelon aqui, Júnior, que veio representar também o Virgílio, mas que faz parte da casa, né? Primeiro secretário. Acertei. Representando o nosso clube aqui, a professora Luísa Nelma Filho, da Associação Cultural Denise Estóculos, o casal Cássio e Catarina, representando agora oficialmente o Cineclube Denise Estóculos, como que a Denise é lembrada aqui. Aos acadêmicos da nossa academia que estão por aqui, já descrevo, já nomino todos. Ao nosso presidente do Conselho Municipal de Cultura, o jornalista Leonardo Schenato Barroso. Quem mais aqui? Lógico, toda a família do Pedro. Lembrando aqui a Nulci Pabes, que já se fez presente, que já deixou a sua palavra em nome da Braspol. Genoveva Zabelinski, a Godzina Polska. Tá quietinha, né? A gente tá com frio ali, nossa vida. Milene Galvão, da Central Cultural. Cadê a Milene? Eu vi por aqui. Tá pra cá, tá pra cá. Tá lá. Oi. Muito obrigado pela presença. Newton, foi ontem, 49 anos. Folha de Irati, 49 anos. Ano que vem, nós esperamos a festa. Né? A festa. Muito bem, vida longa, como diz o Edson, né? Ao jornal Folha de Irati e a sua presença também. Muito obrigado. Provavelmente eu tenha outras pessoas aqui que eu vou nominar ao longo do caminho. Mas como nós temos alguns que nós gostaríamos de escutar, pelas suas lembranças, pelas suas histórias, eu convido o secretário municipal de Cultura e Turismo, Alfredo Vanderneut. Quero cumprimentar inicialmente a família do Pedro e o Pedro, que é o nosso homenageado de hoje, né? E com os cumprimentos à família, cumprimentamos a família daqueles que gostam de cultura, que gostam de coisas boas. Acho interessante, acho bonito a iniciativa de um jovem se preocupar com um pouco da história, não só da família, como a história de Irati. O cinema, já foi dito aqui, vai ser dito ainda muitas outras coisas, representou tanto na vida de cada um, né? Daqueles que aqui viveram e tiveram a oportunidade de conhecer. Ele tem uma idade mais avançada, assim como o Sidão, né?
Estácio. Mas aqueles que eu tinha falava com o Zé Araújo isso ontem. Nós, da nossa idade, que já temos cabelos brancos, e aqueles que têm um pouco menos que isso também, nós somos privilegiados no mundo, porque nós estamos vivendo nesse nosso tempo de vida, transformações que aconteceram de todas as formas e muito rápidas. Eu imagino que o mundo passou séculos e séculos, né, Orlando, e não acontecia nada. Apenas mudava uma pedra um pouco para lá, acertava algumas coisinhas. De repente, nós vemos tantas e tantas transformações, e uma dessas transformações nós estamos vivenciando hoje, no tempo que o Sr. João colocou numa cidade pequena, que tinha um público naturalmente reduzido, né? Mas ele acreditou que aquilo era, de fato, um ramo comercial, e muito mais do que isso, ele deveria ter um gosto muito especial pelo cinema e pela cultura. E assim ele fez a sua história. E assim ele deixou marcado para que todos possam, durante sua vida, agora muito mais evidenciado com o livro que o Pedro editou, e deve ter escrito coisas bastante interessantes. Eu tive a oportunidade de folhear no dia inteiro, vou ler, né? Porque essas histórias, na verdade, fazem parte da vida de Irati. Eu, quando pequeno, trabalhava durante a semana, o Júlio, mais ou menos da nossa idade, né? Júlio, nós vinha lá do lado perto do hospital, você também morava por lá, e a gente trabalhava a semana inteira com a cabeça só de ir no matinê de cinema. Tanto que desse para ir no matinê, já estava ganha a semana. E a gente fazia isso porque era tão interessante. O cinema fazia parte, assim, praticamente do desejo de todos poder participar. Então, o pior é que tinha um seriado, sabe? Começava num domingo, uma história, depois tinha a outra, ele continuava, a gente não podia faltar, né? Tinha que trabalhar mais ainda para poder chegar no domingo também. Isso fazia, assim, um bem enorme. Eu creio que educou, ajudou a educar muitas pessoas, auxiliou a gente a conhecer um pouco melhor a vida, né, Dr. Cássio? Você que é um apaixonado por cinema, e eu gostaria realmente que, como foi dito aqui, que esse cinema pudesse ainda estar nas mãos da comunidade, ou seja, do município. Eu fui prefeito ainda quando não estava à venda, mas eu faria tudo para que se tivesse na época à venda, para que a gente pudesse ter ali um espaço público, porque são lembranças quando a gente olha aquelas cadeiras, todo aquele aparato bem feito, né, aquela galeria em cima. Quem é que não fica com as lembranças de querer um pouco mais? Mas já se foi. Como já se foi, o Pedro está resgatando e deixando essa história muito bem feita. Quero parabenizar mais uma vez, Pedrinho, pela tua iniciativa. Obrigado pela oportunidade. Parabéns mais uma vez, Pedrinho e toda a família. Parabéns a Lax, através do Herculano, todos os seus componentes, por esta noite, né, que proporcionam para a cultura de Irati. Obrigado. Temos a honra do presidente da Câmara Municipal de Irati, vereador Hélio de Mello. E a noite de hoje é uma noite, podemos dizer, uma noite de gala. Porque um cidadão iratiense, quando Irati ainda com seus 13 anos, na sua adolescência da cidade, já contando com um espaço de lazer, um espaço de encontro, pensando na família e que é cultura. Acreditamos que pessoas como o seu João Vasilevski jamais serão esquecidas pela contribuição que deram para a nossa cidade, na ousadia que teve. Dentro das tecnologias, dos avanços, hoje percebemos sair procurar um telefone, uma máquina fotográfica, ou mesmo utilizar o caixa eletrônico no banco. Quantos nós já passamos por bancos de universidade e precisamos de ajuda, não sabemos mexer com a tecnologia? E lá naquela época, naquele período, o tamanho do equipamento e a necessidade de alguém entender
e fazer acontecer. A importância de Irati para o Paraná, na história do cinema. E vou além. Um menino, apaixonado pela história da sua família e do seu avô, resolveu contar a história da sua família e a história do seu avô, aproveitou para fazer dos bancos universitários uma forma de fazer essa escrita. Pedro Henrique, a história foi escrita por você. A história, os textos são seus. Mas o documento é de Irati. É a história da nossa cidade. Parabéns, que Deus abençoe. Continua nos orgulhando. Muito obrigado. Eu queria convidar a professora Luísa Nelma Filos, porque também ela vivenciou muito essa história e conhece outros que também fizeram a mesma vivência. Claro, nossa louvação, a nossa admiração pelo trabalho do Pedro Vasileschi de Almeida, de ter feito esse resgate que tanto nos orgulha. E a minha fala hoje vai ser assim de algumas recordações do cinema, porque eu também sou testemunha ocular dessa história. E eu pedi para alguns amigos que viessem dar assim pequenos depoimentos de como era frequentar o cinema. Um dia eu me deparei com um casal de poltronas remanescentes do Cine Central. Iguais essas que estão aqui. Encontravam-se num canto numa loja de imóveis usados. Estavam ali esperando pelo destino final sem que ninguém lembrasse dos seus dias de glória. Das 950 poltronas, achei que elas eram as últimas, mas estou vendo que tem mais aí. Por um capricho do destino, elas não se separaram, estavam ligadas, né? Eu fiquei imaginando o que elas representavam, o que elas representaram na vida de muitos iratienses. A expectativa de assistir um filme pela primeira vez na vida. Os dois únicos lugares vagos num filme, na sessão lotada. Os sentimentos avassaladores transmitidos pelo filme. O rufar dos pés das crianças, a chegada da cavalaria nos filmes de faroeste. A jura de amor do casal dos namorados. O primeiro toque de mãos, o lugar ansiosamente guardado para o namorado. O primeiro beijo. Por mais caro que fosse, eu não tive coragem de abandonar essas peças tão preciosas, que resistiram ao tempo recheado de tantas recordações. Hoje, essas poltronas, irmãs dessas aqui, têm um lugar cativo na minha casa. Eu gosto de olhar para elas e pensar que um dia, quem sabe, eu ocupei um desses lugares, quando criança, derrubando pipoca entre os seus vãos. Encolhi-me um dia no assento para que o juiz de menores não me tirasse da sala num filme proibido. Meus pais se acomodaram ali para assistir a peça infantil do Duque de Caxias, do qual eu participei, atuando como um dos 7 anões. E bem mais tarde presenciaram também a minha formatura. Foi numa dessas cadeiras que senti a emoção de sentar a primeira vez ao lado da minha namorada, hoje minha esposa. Essa é apenas uma visão das muitas que vivi no Cine Central. Fico pensando no mundo de emoções que o nosso cinema despertou em cada um dos seus frequentadores. Para que esse casal de poltronas, se Deus quiser, o espetáculo continuará cheio de doces lembranças. E na sua tela nunca aparecerá aquele letreiro. The End. Por isso é uma alegria compartilhar essa noite com tantas referências e resgatar na memória imagens que guardamos do nosso Cine Teatro Central. Eu lembro particularmente o Candelabro Italiano. Na época que passou o filme,
a gente tem uma, não sei se algumas pessoas assistiram, há uma cena que o Emílio Pericoli canta ao Aldilá numa boate, né? Canta ao Aldilá numa boate. Essa cena era tão marcante para a gente, nós estudávamos no Colégio São Vicente à noite e marcamos exatamente o horário que ia acontecer essa cena. A gente saía do São Vicente, vinha até o centro da cidade, o Herculano deixava a gente entrar para assistir a cena, depois de assistir essa cena, voltava para o colégio para completar as aulas. Então é uma coisa marcante que ficou na memória, né, desse carinho que o Herculano tinha para a gente, para deixar a gente entrar, ver aquela cena. Isso foi a semana toda. A gente saía, naquele tempo não se tinha videotape, né? Então tinha que se aproveitar ao máximo essa cena. Então era o candelabro italiano. Eu lembro também dos bang-bangs. Lembro da história que contavam do seu João. Diziam que o seu João, você ficava sentado ali na padaria, ali naquele vitrô, né? Aí eles perguntavam, seu João, como é que está o cinema? Ele dizia, o cinema vai mal, não dá nada. Se não fosse a padaria, eu estava ruim. Dia seguinte perguntava, seu João, e a padaria? E a padaria não dá nada. Se não fosse o cinema, eu estava ruim. Era uma piada que todo mundo contava na época, ali até no Banco do Brasil, e todo mundo se divertia. Como colunista do debate na época, o seu João me convidou para escrever no jornalzinho do cinema. Então eu fazia pequenos comentários sobre como ver um filme, como é a história do cinema, e ele publicava naquele jornalzinho que era entregue aos domingos, na primeira sessão, e todo mundo gostava, que tinha poesias também, coisa e tal. E por causa disso eu acabei ganhando uma permanente dele para assistir os filmes de graça que eu quisesse. Esta noite, então, gerando na atmosfera do Cine Central, como na poética dos sonhos lúcidos, na qual o poeta Carlos Drummond de Andrade homenageou o genial Charles Chaplin, nós aqui, presos nos filamentos de ternura das memórias dispersas no tempo, estamos reunidos nesse Centro Cultural Clube do Comércio para juntos lembrarmos e homenagear seu João Wasilewski. Hoje falam por nós as pipocas do Herculano, a troca de gibis que ocorria na entrada do cinema da primeira sessão, a paquera que a gente ficava lá esperando as meninas comprar ingresso e entrar no cinema, os cartazes dependurados nas fachadas, o Alcides, que é o avô do Pedro, que ficava às vezes ali cuidando da entrada para pegar os ingressos, atento, e o seu João especialmente ficava atento a tudo e a todos, a distribuir suavidade e sensibilidade para o início de 2 horas de sonho que todos nós tínhamos em mente. E agora falam por nós essas cadeiras vazias que Orlando citou, e também as palavras contundentes desse livro que o Pedrinho está lançando hoje. Obrigado. Os contemporâneos meus vão de lembrar de que realmente a troca de gibis era o ponto alto, né, antes de começar a sessão e nos intervalos de cinema. E passávamos a semana, nós, a piazada, né, reunindo os gibis que tínhamos e algumas velharias, na esperança de passar para frente, né, aquela incessante troca. Era uma coisa maravilhosa aqui. Quantas lembranças, eu só tenho a agradecer ao Pedro, à família Wasilewski, né, por ter nos proporcionado tanto avanço cultural. Certamente contribuiu tanto, e é isso. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado a todos. A Isis Wasilewski, neta do seu João, prima. Pois é, eu quero agradecer realmente essa homenagem, porque o meu avô era muito querido, eu amava muito, e ele nos amava muito também. Então, eu lembro do filme Cici, Imperatriz, Cici, Seu Destino. Isso, para mim, era, assim, uma coisa maravilhosa. E eu aí me vestia de Cici, aí eu falava com o vovô,
E eu conseguia com que ele me desse pedacinhos, aquele filme que arrebentava, que todo mundo sabe que às vezes arrebentava, né? E aí parava o filme, daí eles tinham que emendar a fita, porque vinha naqueles rolos grandes, né? E aí esses pedacinhos ele me dava da Cici. Então eu tenho guardado alguns pedacinhos assim do filme da Cici. E eu tive até a oportunidade de visitar o castelo da Cici, que eu fui até numa viagem que nós fizemos à Polônia, a Nilce foi também. Nós fomos visitar o castelo da Cici e foi assim uma coisa maravilhosa. Mas uma coisa que meu avô falava, que até ninguém comentou aqui, porque isso era uma coisa muito particular, é que aqueles filmes de Bang Bang, então morria muito índio. Claro, porque, meu Deus, aquilo era uma matança e morria um monte de índio. E o avô dizia, o Rojão dizia, que todos aqueles índios estavam atrás da tela, mortos. E vocês acreditam que eu, o Pedrinho e nós, porque nós vivíamos juntos, né? O Jota, o Pedrinho, era, né? Sempre fazendo confusão. Acredito que nós fomos lá dar uma olhada para ver se realmente os índios estavam mortos atrás da tela. Porque o vovô falava que eles morriam e estavam lá. Então, olha, realmente são lembranças maravilhosas. Eu agradeço muito ao Pedro Henrique. Maravilha você ter escrito, porque é realmente uma história que fica, essa lembrança nossa do vô nunca vai apagar. E eu gostaria que o Pedro, pai, o Pedrinho e o Pedro Henrique, eu gostaria que vocês viessem aqui para nós tirarmos uma foto, porque nós somos descendentes dele, e os descendentes deles estão só nós aqui. Chega aqui, Pedro. Vamos tirar uma foto. Mas tem uma história dela, que ela frequentava o cinema a semana toda. Trazia sempre meu irmão, que até hoje adora cinema, sempre fala do cinema do Vasilevski. E um dia minha mãe disse, puxa, mas hoje mataram o Getúlio Vargas. Você não vai ao cinema hoje? Falte pelo menos um dia. Assim, eu vou perder. Chegou, seu João não fez a sessão. Essa é uma história que ela conta. E também a outra pessoa que eu convidei, a Nini Michinski, que também tem muitas histórias do cinema, inclusive que o seu João Vasilevski, ele era presidente do Rotary, fez um jantar aqui no Clube do Comércio. E ela cantou Luzes da Ribalta com o conjunto do Albertinho, Estrela d'Alva, e foi aqui no clube. Então, o seu João, o espírito dele deve estar por aí. Porque, como já o Pedro falou, que ela era uma pessoa que fazia tanto por Irati, por tantas entidades, eu digo, nossa, que maravilha hoje nós estamos pisando nesse chão que o seu João, a dona Madalena e a Nini tiveram aqui. E ela me contou, Luiz, eu sei tanta coisa de história. Então, vai contar lá, Nini, porque nós queremos testemunhas oculares. Assim, eu vou contar, o primeiro filme que eu assisti é Caravana Cigana. Quer dizer, eu lembro até hoje. Então, muito obrigada. Tá? O cinema foi inspirador para tantas pessoas que alguns seguiram a baila, né? Não temos aqui hoje, eu não vi pelo menos, o Dr. Duílio Filos, que também na sequência, né, teve a felicidade de montar um cinema aqui em Irati. E ficou a lembrança, Cosmos, olha, viu, estava fugindo aqui. Mas nós temos um representante cinéfilo aqui dos maiores, e a sua esposa Catarina, então, que é o Dr. Cássio, e é ainda o nosso grande inspirador no Cineclube. E eu gostaria que o Dr. Cássio também usasse aqui, deixasse umas palavrinhas em função disso, porque o nosso Cineclube hoje está online, está nas plataformas, mas por um bom tempo ele está aqui atrás, sempre funcionou aqui, com um grande incentivo do Dr. Cássio, que é um cinéfilo de primeira. Gostaria de ouvi-lo
como também todos nós aqui, sobre a sua experiência do Cineclube e a sua lembrança, né, da sua vivência, que ainda, que talvez não aqui, mas em Prudentópolis, ouvia falar do seu João. E história, né? João Wasilewski. Eu sou um filho adotivo de Irati. Né? Quem é João Wasilewski? Eu não sei. Mas, nos últimos 35 anos, com minha família, vivendo e trabalhando em Irati, e ouvindo relatos, e vendo vídeos que o Pedro ajudou, e sendo esses relatos tão afetuosos, tão importantes, tão calorosos, que veio de encontro à minha paixão pelo cinema, meu fascínio pelas máquinas de cinema e pela projeção, que hoje, eu confesso a vocês, o meu ídolo iratiense é João Wasilewski. Então eu estou falando aqui em nome de quem? Em nome da Associação Denise Stoklos, na qual se insere o Cineclube. Antes da fundação, agora da Associação Denise Stoklos Cineclube, que a gente colabora e tem vários participantes aqui. O teu livro no Cineclube, antes mesmo de ser lançado, já foi alvo, tá, de interesse. Num recente concurso não, uma gincana que o Cineclube promoveu de ganhadores do Oscar, da última cerimônia. Qual seria o brinde? Qual seria o brinde? Ano passado o brinde foi vinho, mas a gente tem que ser politicamente correto. E a gestação do seu livro nos motivou. Não, o brinde este ano, para quem acertar mais, vai ser 3 exemplares do livro do Pedro, do Cine Central, Entre Imagens e Amores. Então, esse é o relato, e o Cineclube já pôs os olhos no teu livro antes dessa noite. Agora precisamos, né? Agora vem o prejuízo. Agora vem o prejuízo do Cineclube. Comprá-lo. É uma satisfação, tá, homenageá-lo. Mas antes de homenageá-lo, eu queria lembrar, tá, que uma vez iniciada uma atividade como a sua, nessa comunidade, ela é abraçada pela LAX, tá, que atuou para acontecer esta noite, a Secretaria de Cultura, a Braspol, tá, a Associação. Então, esses que ajudaram a fazer essa noitada maravilhosa que estamos vivendo, devem ser lembrados. Agora, o grande escritor, né? Sabia, Pedro, que há algum tempo, numa outra situação, numa outra cerimônia parecida com essas, o autor teria dito que para um homem poder morrer, né, ele precisa fazer 3 coisas: plantar uma árvore, criar um filho e escrever um livro. Essas palavras vêm na minha cabeça. Como é que eu vou explicar isso? O que quer dizer isso? Plantar uma árvore, criar um filho, escrever um livro. Mas eu acho que já cheguei a pelo menos uma explicação razoável. Isso quer dizer o seguinte: são as contribuições. O homem aqui não é um homem masculino, o homem é o ser humano, é um termo genérico. Ser humano, qualquer um que tenha uma etiqueta Homo sapiens, teria que fazer essas 3 coisas. Essas 3 coisas são contribuições que ele faz durante a sua vida. O plantar a árvore, uma contribuição ao planeta, uma contribuição ecológica. O criar um filho, uma contribuição à espécie, né? A espécie humana, a continuidade da espécie. E o escrever um livro é a contribuição que ele faz à história. Que as pessoas, as nossas vidas,
não são mais do que histórias. Então, o escrever um livro é a contribuição que ele faz à história. E, claro, você tem outros trabalhos, mas eu vou me ater a este aqui. E usar uma expressão bem cabocla. Caboclo te diria o seguinte, abre aspas, Messeta com bom princípio, fecha aspas. Está feita a sua contribuição à história. Tá? Este relato é uma contribuição grandiosa, apaixonada e apaixonante da história de Irati. A outra contribuição vou um pequeno conselho. A contribuição ao planeta, que é plantar a árvore, atualmente não necessariamente precisa aquela imagem cinematográfica de um indivíduo em plano aberto, com um baldinho numa mão, a pá na outra, num campo buscando um terreno para plantar as suas mudinhas. Não. Mais fácil, mais moderno. Com o resultado do livro, separe um pouco e adquira créditos de carbono. E você vai estar fazendo a sua contribuição ao planeta. E a última, que é a criação do filho, eu vou me abster de ser cupido, ou conselheiro, ou futurólogo. Mas, se Deus o conceder a você, crie um filho, que ele possa te dar momentos de orgulho, tal qual você está nos dando hoje. Orgulho aos seus pais, sua família, aos seus antepassados, e um orgulho muito grande à nossa cidade amada Irati. Parabéns, Pedro, sucesso no futuro, tenho dito. Queria convidar também o representante, presidente do nosso Conselho Municipal de Cultura, o jornalista Leonardo Schenato Barroso, que também pode contribuir com uma fala aqui. Cinema verdade? Eu prefiro cinema mentira. Muitas vezes, a mentira é muito mais interessante do que a verdade. O cinema é a fraude mais bonita da humanidade. Essas frases são de Federico Fellini e Jean-Luc Godard, dois cineastas, diretores de cinema, que disseram estas palavras como uma resposta a uma provocação da sociedade conservadora que questionava, mas isso não tem nada de verdade? Esse cinema é uma fraude, são atores, são recortes, não há nada aí de verdade. Valeria a pena termos construído uma sétima arte apenas para falar a verdade? Bem ou mal, Charles Chaplin, em seus tempos modernos, sem precisar recolher relatos verdadeiros, conseguiu dizer a verdade sobre aqueles tempos dos quais falava. Em 2020, a pandemia nos roubou a oportunidade de celebrar os 100 anos do Cine Teatro Central. E nós estamos roubando de volta esse momento, hoje, nessa noite. Graças, claro, ao trabalho, ao esforço do Pedro Henrique, que escreveu essa história. Na verdade, relembrou, essa história foi escrita lá desde 1920. Bem ou mal, desde lá do cinematógrafo. Primeiro foi o cinetoscópio, inventado pelo William Dixon, ele que era assistente do Thomas Edison. Posteriormente veio o cinematógrafo dos irmãos Lumière, que permitiu as exibições. Depois surgiram vários movimentos, como a Nouvelle Vague, da qual Godard fazia parte, a ascensão de Hollywood. Tendo sido criado em 1920 e funcionado ininterruptamente por mais de 60 anos, o Cine Teatro Central não só ajudou a contar essa história, como fez parte dela. E aqui, hoje, nós já estamos resgatando. Muitos falaram sobre os romances que o Cine Central, que o Cine Teatro Central permitiu, iniciou. E eu acho muito simbólico, muito significativo que nós tenhamos aqui exatamente 2 cadeiras, e não uma, da história do cinema.
Então eu queria, antes de ir embora, pedir que o Pedro e sua namorada venham se sentar nessas cadeiras para que a gente possa deixar um registro e, de repente, começar uma história que também nunca mais se acaba. Por favor, venham. E é isso, agradeço a todos pela oportunidade dessa fala, agradeço ao Herculano pela lembrança e parabenizo mais uma vez o Pedro Henrique pelo livro, pelo trabalho. Obrigado. Ainda para finalizar um pouquinho essas falas, quero convidar o acadêmico aqui da ALAX, o Zeca Araújo, né, famoso, Seu Pacífico, e que também contribuiu já com o documentário do Pedro, e que também nós gostaríamos, porque é uma das pessoas que mais tem lembranças a respeito do seu João, do cinema, de toda a história. Uma boa noite a todos os presentes. Acredito que uma grande maioria de quem está aqui conheceu o Cine Teatro Central. É uma dos locais mais importantes, como todos que me precederam falaram, na parte social da nossa querida Irati, o nosso querido Rio de Mel. Eu comecei a frequentar o cinema, talvez eu só perca aqui para o meu amigo Krieger. Viu, Krieger? Você foi um dos primeiros, dos que estão aqui hoje. 1944 eu já assisti a algumas sessões de matinês, porque meu pai, como João Stoklos, ele foi um dos colaboradores do seu João pintando os cartazes que aparecem nas fotos que foram projetadas. Vinham os quadrinhos fotográficos, que eram colocados em cartazes menores, e ele pintava os cartazes grandes. E seu João Vasilevski, ele não cobrava do seu João. O seu João Vasilevski, então, deu para ele 2 permanentes, uma para ele e uma para minha madrasta. Em 4 anos já era órfão de mãe. Como minha madrasta não ia ao cinema, ele me passou para mim. Então era aquela coisa, passava 7 vezes, ou pelo menos segunda, terça, quarta e quinta, o mesmo filme, mas eu assistia a todas as sessões. Eu tinha permanente, eu quase era meio dono do cinema lá, Pedrinho, quase que eu passava por dentro do cinema para ir em casa, que era lá no fundo do cinema, porque só para encurtar um pouco o caminho. Então era maravilhoso, além do que aquela reunião que se fazia, né, pelo menos sábados e domingos, as moças fazendo passeio na Rua 15 ali, fechava-se a Rua Munhoz e a Rua Coronel Emílio Gomes, as moças ficavam passeando, como já alguém falou, os rapazes encostados no muro, ali onde a Caixa Econômica era um muro, ficava sempre um circo, que ficava ali de vez em quando, circo do meu Bastião. Muitos dos outros rapazes nas portas do bar do Baluf, do bar do Tadeu, que era o cafezinho, só paquerando as moças para entrar do cinema. Quando chegava a hora de entrada, elas entravam, reservavam já o lugar do seu namorado com casaco, sempre acompanhadas de uma irmã. Elas não iam nunca sozinhas para namorar no cinema. Então o namorado já entrava e estava o seu lugar lá marcado para sentar. Então são curiosidades. O Herculano ali na frente, o Herculano com a pipoca dele, aquilo era uma tradição sensacional, a pipoquinha do Herculano, mas não ficava só na entrada. Ele ia lá dentro do cinema, depois de começar a sessão, tinha um tabuleirozinho assim que ele punha no pescoço. Então eram circunstâncias assim que mexiam com o nosso coração, mexiam com a nossa existência ali.
A gurizada toda, quando abria a porta para o matinê, queria sentar na primeira cadeira do meio, lá na frente da tela. Então era aquela correria. E o filme vinha em rolos, vinha 4 rolos. Então passava um rolo, daí tinha que parar por 10 minutos o filme, para eles trocarem o outro rolo. Então as pessoas, os homens principalmente, saíam e iam tomar um cafezinho no Tadeu. E voltavam daí quando estava recomeçando a outra parte do filme. E esses filmes rebentavam no meio das sessões, eram filmes de celulose, rebentavam no meio da sessão e já tinha um setor lá que fazia a colagem. Então era aquela bateção de pé, o pessoal subiava, gritava quando arrebentava. E aí aconteciam dos fatos mais curiosos do cinema. Na emenda, porque o som, na época, era separado do filme. O som era microfone, era caixas separadas do filme. Então, quando emendava, cortava uma parte. Daí voltava de novo, o mocinho falava com a voz da mocinha, ele dava o tiro, o bandido caía, depois se escutava o seu som da bala. Então, era assim, curiosidade de todos os lados. Esse foi o cinema. Tivemos com o Pedrinho, demos algumas informações a ele para constar no livro, e me sinto orgulhoso e honrado por estar nesse momento participando dessa solenidade. Eu agradeço, muito obrigado. Eu quero pedir a gentileza da Neuci. Gostaria que você pudesse fazer uma gentileza de presentear aqui a senhora Vânia Regina Fidalski Almeida, por gentileza. Representa ao lado da mãe, da esposa. Entregasse a ela um buquê de flores em nome da organização, em nome de todas as entidades culturais que aqui se fazem representar. De igual forma, gostaria que a Cristina Zanlorenzi, a mãe, né, da Maria Gabriela, a futura esposa do Pedro, pelo jeito, né, tudo leva a crer que sim, também recebesse um buquê de flores. Também em nome de toda a nossa coletividade cultural, de todos os presentes aqui, essa lembrança. O senhor Raul Marcos Zene, que é filho da dona Olga Zene, ele deixou um comunicado, eu gostaria de fazer leitura. Sinto, isso para a família também, sinto não estar presente nesse dia memorável, mas desde já deixo aqui meu muito obrigado ao Pedro Henrique Vasilevski por honrar o maravilhoso trabalho feito pelo seu bisavô e meu tio-avô, João Vasilevski, e a tia-avó Madalena Burco Vasilevski, sem a qual o tio João ficaria sem chão para executar todos os seus compromissos, e que não eram poucos. Sem dúvida alguma, uma obra merecedora das realizações e de sua longa e maravilhosa jornada. Eu gostaria também de agradecer a todas as entidades culturais que estiveram prestando apoio a essa noite. Gostaria de agradecer aos meus colegas da academia, e quero fazer jus aqui, citando os nomes deles, ao próprio Zé Araújo, estando aqui presente, ao Leandro Ditzel, a senhora Caterina Balsano Gaioski, a Luísa Nelma Filos, Maria Elisa Senquil Andrade. O Júlio, cadê o Júlio? Perdão, saiu? Muito obrigado. Aqueles que eu citei, as entidades, muito obrigado. Nós estamos com o tempo esgotado aqui já, e queremos deixar e reservar um tempo para a nossa compra do livro, para que o nosso autor, para que o nosso celebrante da noite possa, celebrado da noite, desculpe, possa assim ter o seu momento de autógrafo para com todos. A memória do cinema nunca morrerá. Muito obrigado pela presença de todos e vamos em paz.